Aprovada. Vamos examinar ainda um projeto do senador Álvaro Dias, projeto de lei do Senado Federal, que altera a Lei 7.802, de julho de 89, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências a fim de substituir a expressão agrotóxicos e termos correlatos por produtos fitossanitários e termos correlatos de modo a adequar o texto dessa lei ao das normas vigentes no Mercado Comum do Sul, Mercosul. O relator, o senador Dário Berger, com a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência já sintetizou o projeto do qual tenho a honra de relatar, e eu peço licença para Vossa Excelência, para os demais senadores e deputados, para ir direto à análise, então, propriamente dita. Em atenção à mesa do Senado Federal, representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que analisa o PLS número 680 de 2015, com vistas ao início da sua tramitação, instruindo a matéria na sua perspectiva de padronização da terminologia utilizada na área de defesa agropecuária no âmbito do bloco regional. Nesse aspecto, é importante salientar que não há distinção técnica relevante entre os termos agrotóxico e agroquímico, pesticida, praguicida, portanto, fitossanitário e a expressão defensivo agrícola. No entanto, a expressão agrotóxico foi adotada preferencialmente pela legislação brasileira para se referir aos compostos químicos utilizados na defesa agropecuária, sendo, inclusive, o termo adotado pela Lei nº 7.802, de 1989, objeto da proposição em exame. Em território brasileiro, as expressões pesticida e praguicida são de uso recorrente no meio acadêmico e na pesquisa científica, ao passo que os fabricantes dos produtos em evidência utilizam preferencialmente a expressão defensivo agrícola, no mesmo contexto semântico. Na legislação dos demais países integrantes do Mercosul, há maior uso das expressões plaguicida e pesticida, enquanto que se observam baixa ocorrência do termo agrotóxico e raríssimos usos da expressão defensivo na conjuntura semântica em apreciação. O projeto de lei número 680 de 2015, ao substituir uma expressão de uso vernacular por outra de uso comum entre todos os países membros do Mercosul, é tão ousado quanto importante. A importância decorre da necessidade de padronização técnica e normativa que a todos interessam, e a ousadia advém do exercício do papel de grande economia que desempenha o Brasil na seara desse bloco. Com efeito, se no plano do Mercosul os agrotóxicos são referenciados como os produtos fitossanitários, conforme demonstra a redação de diversas resoluções do Grupo Mercosul, nada mais coerente do que reconhecer a oportunidade de padronizar a legislação comum do Mercosul e nas legislações de cada país membro o uso de expressões técnicas que catalisarão maior entendimento em futuros tratados. Ademais, entendemos que o uso da expressão agrotóxico, adotado pela legislação brasileira nas últimas décadas, de fato, atenta contra a valorização da produção rural brasileira, porque a quantidade de nossos produtos rurais fica sempre sob júdice, ao se insinuar que usamos venenos para produzi-los, e os demais competidores internacionais usam defensivos agrícolas, quando, na verdade, todos os países utilizam a mesma base química de insumos.
Nesse sentido, a mera utilização do termo agrotóxico para significar o uso de produtos fitossanitários tem representado uma campanha de marketing negativo para a produção rural brasileira. Em conclusão, concordamos no mérito com a matéria, que estará disponível para parecer eventuais emendas à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e ter aprofundada discussão sobre o tema tão proeminente ao longo de toda a sua tramitação, até a decisão terminativa na Comissão de Meio Ambiente, Defesa e Consumidor, Fiscalização e Controle. Vou ao voto, senhor presidente. Então, pelo que expus, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 680 de 2015. Sala das comissões, é o relatório, senhor presidente. Trata-se, então, senador Dário, de uma homogeneização de designações internacionais. Mais do que razoável. Em discussão, o relatório do senador Dário Berger. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.